Para complementar o vídeo que eu gravei sobre o Neumann, eu queria dizer mais algumas coisas a respeito da forma de direito, né? Como o Neumann compreende a forma de direito e como ela é interessante para a gente discutir a sociedade contemporânea. Então, lá no vídeo anterior, que vocês podem assistir, eu disse que a forma de direito, né, o direito formal, conforme foi construído pela sociedade burguesa, né, na sua origem ele tinha essa forma, né, de norma geral, né, norma geral e abstrata, né? Então o Estado deveria produzir apenas normas gerais e abstratas, porque essas seriam as normas que diriam respeito aos interesses de todos e de todas, ou melhor dizendo, aos interesses da vontade geral, né? Tinha uma espécie de crença de que essa forma garantiria, né, tudo que coubesse nessa forma, enfim, geral e abstrata, né, corresponderia a essa ideia de vontade geral, né? É claro que essa visão, né, essa visão do que deveria ser o direito vai sendo desmentida pelos fatos, né? Karl Marx é o primeiro a dizer, olha, essa construção liberal burguesa não está abarcando os interesses do proletariado, né? Eu preciso aqui de outras regras, enfim, ou um outro direito para dar conta da exploração que está sendo feita com a classe operária. E o que vai acontecendo ali, na passagem do 19 para o 20, é que a classe operária vai reivindicando novos direitos que transformam essa estrutura do direito liberal, né? Vai surgindo um setor novo do direito que se chama direito do trabalho, surge a ideia de função social da propriedade. Então, enfim, o Estado deixa de se comunicar ou deixa de produzir sob a denominação de direito apenas normas gerais e abstratas, né? Ele começa a produzir outras espécies de norma e começa a desenvolver outras estruturas institucionais, né? Ele não fica só responsável por julgar os conflitos e governar, né, as questões de interesse comum. Ele começa também a regular o trabalho, depois a regular a concorrência, né, e desenvolver novas estruturas. Mas é interessante perceber que toda essa transformação se faz em nome dessa ideia ou desse conceito de direito, né, ou dessa ideia de direito que estava embutida na construção liberal clássica, que era justamente essa ideia, né, que entrelaçava forma e conteúdo, dizendo assim, o Estado, né, o contrato social deve, ele se explica, né, ou ele se constitui, ou ele é legítimo, melhor dizendo, né, se todas as pessoas participarem da formação das normas que regulam a sua vida, né? O Estado, então, né, que nasce do contrato social, o soberano, né, ele só vai ser legítimo se todas as pessoas participarem da criação das normas que regulam a sua vida. Se imaginou em determinado momento que isso deveria ser feito apenas com base em normas gerais e abstratas, mas imediatamente se começou a perceber que para fazer isso, para construir as normas de tal maneira a que todos os interesses e desejos fossem levados em conta, né, na sua Constituição, era necessário destruir ou romper com essa forma institucional liberal clássica e construir outras estruturas, né? E esse processo de destruição e reconstrução das formas, né, que efetivam esse princípio democrático, digamos assim, né, é um pouco o assunto que o Neumann, né, imagina que seja o assunto da teoria crítica do direito, né, da teoria crítica do direito. Então, essas transformações que vão acontecendo em nome de se manter viva essa ideia de que, bom, eu vou produzir normas a partir dos interesses e desejos de todas as pessoas que participam de uma determinada comunidade política, né? Então, esse processo de transformação institucional, ele nunca pode parar. Ele tem que ser constante.
É por isso que no meu livro Direito das Lutas, eu chamo isso de liberdade de insurreição, né? A sociedade tem que ter um espaço de liberdade de insurreição, que é essa possibilidade de destruir e reconstruir as estruturas a partir delas mesmas, né? Porque nunca é a partir do zero, né? Você sempre parte de uma estrutura institucional que já existe e vai reconstruindo essa estrutura, né? Instituindo às vezes uma nova gramática, né? Eu sempre cito um exemplo. Na origem do Estado social, do Estado de bem-estar social, está, por exemplo, um instituto ou um arranjo institucional que foi feito pelos sindicatos, que eram as caixas de auxílio mútuo, né? Era uma espécie de poupança coletiva que os trabalhadores faziam para se manter, por exemplo, no caso de doença ou no caso de aposentadoria, até havia fundo de greve também. E a princípio essa era uma estrutura privada, né? Era uma estrutura simplesmente ali feita com base no direito privado. Só que, conforme as lutas sociais vão acontecendo, o Estado passa a encampar esses fundos, né, de auxílio mútuo, e eles vão ser o germe do estado de bem-estar social. Eles não vão funcionar mais como caixas de auxílio mútuo só para os trabalhadores daquele sindicato. Eles passam a ser vistos como uma forma de arrecadar dinheiro aí com contribuição de empregados e empregadores também, numa gestão, né, que se pensa como gestão pública, né? Isso depois vai formar o que o professor Chico de Oliveira, nos seus livros menos lidos, né, que são os seus livros mais heterodoxos, chama de fundo público de financiamento, né? Então, esse é o germe do estado de bem-estar social, que nasce de uma instituição que era de direito privado, e conforme a luta social vai acontecendo e a sociedade vai se transformando, ela se torna uma instituição de direito público, vai dar origem à Previdência Social, né, e ao Estado Social como um todo, né? Então, esse processo nunca pode parar, né? Daí a minha dificuldade, para falar de maneira elegante, com um dos últimos capítulos do livro do Habermas, Direito e Democracia, acho que é o capítulo 9, em que ele diz que o direito vai ficar oscilando entre instituições liberais e instituições, né, de direito social em bases procedimentais, e seria mais ou menos essa a gramática das lutas, né? Eu acho que isso é profundamente equivocado, né? Era equivocado quando ele escreveu e continua equivocado, né? Já era equivocado quando ele escreveu porque já existia coisas acontecendo no constitucionalismo latino-americano que rompiam com essa ideia também. Tinha, claro, tem a nossa Constituição institutos de direito liberal e de direito social, mas tem toda uma parte de garantia, né, de grupos indígenas, quilombolas, que não se enquadram nessa gramática, digamos, liberal do direito europeu. É uma outra gramática que, graças a Deus, hoje em dia tem sido estudada muito, né, pelos constitucionalistas sob o nome de constitucionalismo latino-americano, né? Então, esses embates, né, que acontecem sobre a configuração e que vão resultando na configuração da forma de direito, é que justamente, né, fazem com que eu possa pensar o direito criticamente a partir das próprias instituições jurídicas, né? E claro, um pressuposto que fica, né, lá no fundo do pensamento crítico é que a construção das instituições em bases democráticas é algo desejável, né? É algo desejável levar em conta os interesses e os desejos de todas as pessoas para pensar nas formas institucionais, né? Uma forma de governo autocrática, né, é algo que não é desejável, né, e tem que ser combatida, né, e tem que ser, enfim, combatida, né, em favor de uma visão democrática do direito. Esse pressuposto, evidentemente, ele tem que ser trabalhado. Não vou trabalhar ele nesse vídeo aqui, mas ele tem que ser discutido, né, em bases mais abstratas, né, em bases talvez mais filosóficas, que justamente seria essa tentativa de mostrar, né, ou de demonstrar, ou de
enfim, convencer as pessoas, tentar convencer as pessoas de que a democracia, não compreendida só como um sistema eleitoral, né? Acho que isso ficou claro já, né? Estou falando da democracia como uma espécie até de princípio epistemológico, né? Na medida em que não há mais um único Deus, não há mais, né, uma ideia única ou uma visão única de moral que organize a sociedade, não existe uma verdade absoluta em nenhum campo, nem da ciência, nem da moral, etc., né? A única maneira que eu tenho de construir, né, uma certeza possível é, primeiro, dando sentido para o mundo, eu como ser humano dando sentido para o mundo, não buscando mais o sentido na natureza, em Deus ou nas coisas. Não adianta ir para o meio, sei lá, do deserto ou para uma montanha alta e, né, ficar pensando lá e entendi o sentido da vida. Isso não vai acontecer. A gente tem que construir o sentido, e por isso se constrói a ciência. A ciência é uma construção humana, né, para dar sentido para as coisas e fazer com que a gente viva sem virar joguete das forças naturais, pura e simplesmente. E também aí a construção de uma ética, a construção das várias visões morais e a construção do direito são todas construções, né? Então, nesse sentido, de ser uma forma de construir, né, de ser uma construção, enfim, a democracia, quer dizer, é importante, e tem que ser uma construção, então, em interação, né? Não a construção de um sujeito único que vai ditar qual é a verdade, não é a construção de uma autoridade que vai dizer qual é a verdade sobre a ciência ou sobre a moral, etc. A gente faz ciência, a gente faz direito, a gente faz ética, a gente faz moral em interação, no debate, né, e construindo esses argumentos que vão, então, sendo considerados mais convincentes ou menos convincentes. Então, é por isso que eu acho, né, enfim, eu acho que eu posso trabalhar isso num vídeo posterior, né, que eu estou convencido de que a democracia é a melhor forma de lidar com a indeterminação da modernidade, né? Enfim, da qual a gente ainda e vamos continuar assim, né? Nós somos esse é o nosso ambiente, né? É nesse ambiente, nesse contexto em que a gente vive. É isso.